Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E a palavra está escrita no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Durante o governo de Dario, em Babilônia, ele escolheu Daniel como um dos príncipes para estar à frente de 120 presidentes, para ajudar Dario no governo do império e para que o rei não sofresse dano. Havia um propósito na vida de Daniel, que era fazer a diferença em Babilônia, fazendo com que o nome do Senhor Deus fosse louvado e que ele ajudasse os reis, dando conselhos, auxiliando para que os reis não sofressem dano. Deus capacitou Daniel e derramou sobre ele graça, misericórdia, entendimento para interpretar sonhos e explicar enigmas, pois nele havia um espírito excelente, que era o Espírito Santo na vida dele, dado por Deus para que ele pudesse ajudar os reis e o seu povo a não sofrer nenhum dano. Em Daniel capítulo 6, versículo 2 diz assim: E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que estes satrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano. No reinado de Belsazar, Daniel foi esquecido. Seus serviços e conselhos não foram lembrados, nem estimados. O rei Belsazar não admitiu Daniel entre os sábios, magos, caldeus e astrólogos do seu reino. Daniel só foi lembrado quando o juízo de Deus veio sobre Belsazar por ter afrontado o único Deus verdadeiro. A rainha-mãe lembrou de Daniel pela presença de Deus em sua vida, pela luz, sabedoria e o Espírito Santo de Deus na vida dele, que o capacitava a aconselhar para que os reis não sofressem dano e se afastassem do pecado e obedecessem a Deus e aos seus mandamentos. Deus não se esquece de você. Há um propósito, um tempo de preparação para o cumprimento das promessas de Deus em sua vida. Deus te escolheu desde o ventre de sua mãe. Deus te guia, te sustenta e tem te formado dia após dia de um modo admirável e maravilhoso, pois as obras de Deus são maravilhosas. Salmo 139, versículo 14 diz assim: E eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Deus nunca nos abandona. Deus é socorro presente no dia da provação. Deus tem produzido em sua vida, mesmo em meio às provações, crescimento e amadurecimento através do seu comprometimento com a palavra de Deus, com a oração e através dessa profunda comunhão com Deus, sua vida tem sido transformada a cada encontro com a glória de Deus.
Deus quer e tem revelado a glória dele através da sua vida, para que muitos que têm passado por lutas e provações possam continuar a caminhada com Cristo e permaneçam fiéis em meio às adversidades e dias difíceis. Ajude seus irmãos e o Senhor Jesus Cristo cuidará de você. Romanos, capítulo 8, versículo 18 diz assim: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Diante do chamado de Deus para a nossa vida, que provação alguma nos impeça de atendê-lo, pois o Senhor Deus nos sustenta, nos fortalece, nos guarda e livra de todas as aflições para que possamos continuar a caminhada sendo útil nas mãos dele. Em Salmo 134, versículo 19, diz assim: Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Que possamos olhar para frente e conservar firme a nossa fé, fazendo cada vez mais firme a nossa vocação, nosso chamado, que possamos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus, obedecê-la e compartilhá-la, que possamos perseverar no amor, na compaixão, sendo frutíferos e úteis no reino de Deus. E através do conhecimento e prática da palavra de Deus, nossa paz e graça será multiplicada mesmo em meio às provações. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Daniel, enquanto não estava exercendo a sua função de administrador, ajudando no reino de Belsazar, estava tendo visões de Deus e as escrevendo. Em Daniel capítulo 7, versículo 1 diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Daniel tinha o desejo de conhecer a verdade e entendê-la, e o Senhor lhe deu visões, sonhos e entendimento para a glória de Deus. Em Daniel 7, versículo 19, diz assim: Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sobremodo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, o qual devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Que possamos desejar, querer, nos dedicar em conhecer a verdade da palavra de Deus, e Deus certamente nos dará visões, propósitos, projetos, entendimento e revelação da sua palavra, a Bíblia. Ter um forte desejo de conhecer mais de Deus e de sua palavra é a chave que vai abrir o nosso entendimento e visão da palavra de Deus. Nada nos satisfaz mais do que conhecer a Deus e obedecer a sua palavra. Conhecê-lo, amá-lo, obedecê-lo nos leva a uma vida eterna com Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro.
Em João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Buscar, conhecer e praticar a verdade da palavra de Deus traz santificação para a nossa vida. A santificação é um processo contínuo e progressivo operado pelo Espírito Santo na vida de cada cristão que deseja e se esforça em obedecer à palavra de Deus. Através da palavra de Deus e da glória de Deus manifestada através da nossa comunhão diária com Ele, somos ensinados e moldados a viver uma vida de retidão conforme a sua palavra, a Bíblia. A santificação é a vontade de Deus para a nossa vida. Uma vida plena nele, cheia de fé, cheia do Espírito Santo, cheia dos propósitos dele em nossa vida. Através da palavra de Deus e da nossa comunhão diária com Jesus Cristo, viveremos uma vida separada do pecado, venceremos as tentações e viveremos uma vida consagrada e dedicada a Deus e ao seu serviço. João, capítulo 17, versículo 17, diz assim: Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A nossa comunhão com Jesus Cristo através da Bíblia, da oração, da adoração, tira toda a morte espiritual e cada vez mais o Espírito Santo nos levará a amar as Escrituras e querer estar sempre em sua presença. Em João, capítulo 5, versículo 25, diz assim: Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Daniel, no reinado de Dario, voltou a exercer a sua função como um dos administradores do rei, que ajudava o rei no governo do império. Daniel tinha uma grande influência no reinado de Dario. Daniel se distinguiu pela presença de Deus em sua vida e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Daniel capítulo 6, versículo 3 diz assim: Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Fomos chamados para influenciar, ser agentes de transformação de vidas nas mãos de Deus, que possamos influenciar vidas, anunciando a verdade e levando-as a conhecerem o único Deus verdadeiro e vivo. Que possamos influenciar as pessoas ao nosso redor com o nosso bom testemunho, com o nosso amor, com a nossa compaixão, com a palavra de Deus, pregando, ensinando, aconselhando, orando, ajudando, que possamos servir a Deus constantemente aonde estivermos. Daniel era conhecido por servir a Deus constantemente. Em Daniel capítulo 6, versículo 16 diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará.
que possamos influenciar os ambientes onde estamos, seja escola, trabalho, faculdade, vizinhos, familiares, o nosso lar, que possamos ser sal em todo o tempo, fazendo a diferença com pequenas ações e brilhar a luz de Jesus Cristo em meio ao mundo que está em trevas. Nós, como sal da terra, precisamos anunciar o sabor que dá vida e luz ao mundo, que é Jesus Cristo e sua palavra. Em Mateus, capítulo 5, versículo 13, diz assim: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Que aonde estivermos, possamos ser instrumentos de restauração, servindo em todo tempo. A necessidade de exercermos influência no mundo é grande, para que haja restauração de vidas, famílias, amigos, irmãos e através de Jesus Cristo, brilhando em cada um de nós, vidas sejam restauradas e salvas. Que possamos desenvolver o hábito de influenciar em todo tempo, em todo lugar em que estivermos e acelerar o processo da vinda de Jesus Cristo. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Daniel se destacou entre os príncipes e presidentes, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. E isso despertou inveja entre os príncipes e presidentes que procuravam achar ocasião para acusar Daniel. Mas Daniel era fiel a Deus e à sua palavra. Os príncipes, presidentes, capitães e governadores foram ao rei propor que se fizesse um novo decreto que proibia que qualquer pessoa, no espaço de 30 dias, fizesse qualquer petição a qualquer homem ou qualquer deus, a não ser o próprio rei. Seria lançado na cova dos leões. Daniel, quando soube do decreto, entrou em sua casa e orava no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus. Que em meio às provações, dificuldades da vida, possamos orar com perseverança, buscando de Deus a resposta, buscando no secreto intimidade com Deus, e as janelas dos céus se abrirão. Que no seu quarto ou aonde você orar, buscando a presença de Deus, haja uma janela do céu aberta através da sua oração, que trará sobre sua vida, na vida de familiares, na vida de amigos, na vida de irmãos em Cristo, fé, força, resposta e livramento. Ore, clame e dê graças, e as janelas dos céus se abrirão. Daniel orava com as janelas abertas em direção a Jerusalém, onde antes existia o templo que Salomão construiu. Salomão, quando orou pedindo a Deus que toda a oração e súplica que se fizesse a Deus em meio às pragas e dores, com mãos estendidas para o templo,
fosse ouvida. Daniel provavelmente orava de mãos estendidas para onde antes existia o templo, e pela sua obediência, comunhão e devoção a Deus, teve as janelas dos céus abertas e respondida a sua oração, pois Deus o livrou na cova dos leões. Obedeça a Deus, obedeça às leis de Deus, tenha comunhão com Deus constante e perseverante, e Deus abrirá as janelas dos céus e te abençoará. Em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 29 e 30 diz assim: toda oração e toda súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve então do céu, lugar da tua habitação, e perdoa e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração. Pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Acharam Daniel orando e suplicando a Deus, e foram ao rei para que se cumprisse o decreto contra Daniel. E quando o rei ouviu que Daniel orava ao seu Deus, e ele teria que cumprir o decreto, lançando Daniel na cova dos leões, o rei ficou penalizado e a favor de Daniel, e propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Que dentro do nosso coração haja o firme propósito de trabalhar no reino de Deus, para que vidas sejam salvas, pois a noite vem e não se poderá mais trabalhar. Em João, capítulo 9, versículo 4, diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Daniel foi lançado na cova dos leões, e Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não lhe fizesse dano, pois foi achado nele inocência diante de Deus. Pela manhã, o rei foi à cova dos leões e chamou por Daniel, e muito se alegrou, pois Deus o havia livrado, e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Os que tinham acusado Daniel foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. Foi feito um decreto da parte do rei Dario, que os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E mais uma vez, o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado através da vida de Daniel. Que o nome do Senhor Deus seja glorificado através da sua vida de dedicação a Ele. Nosso Deus é vivo e tem o controle da nossa vida. Ele nos sustenta, nos livra e salva. Que em meio às provações mais difíceis, que possamos confiar no Senhor e continuar o buscando de todo o coração. E o Senhor te livrará, fortalecerá e te dará resposta. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a fazermos a diferença em nossa geração, sendo um instrumento de bênção em Tuas mãos, anunciando o Evangelho. Que o Teu nome, Senhor, seja louvado através da nossa vida de dedicação a Ti, Senhor.
que em meio às provações que possamos passar nessa vida, ainda que sejam provações difíceis, que possamos, Senhor, te adorar, te exaltar, que possamos olhar para ti, que é o único Deus verdadeiro, que nos protege, que nos livra em meio às provações, que a nossa comunhão, Senhor, seja diária com o Senhor. Senhor, que a nossa vida possa exalar o bom perfume de Cristo. Senhor, que o Senhor venha abrir as janelas dos céus. O Senhor venha derramar, Senhor, sobre o teu povo, sobre a nossa vida, o avivamento, que haja união no nosso meio, que haja amor no nosso meio, que haja a tua presença no nosso meio. Senhor, dá-nos a visão do reino. Pai, que o nosso coração anseie, deseje te conhecer, deseje conhecer mais da tua palavra, que o teu povo anseie em conhecer, Senhor, a tua palavra, e o Senhor vai se revelar a cada um, Pai, que mergulhar na tua presença, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor venha abrir as janelas dos céus, derramando bênçãos, derramando milagres, derramando curas, derramando livramento sobre a nossa vida. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado conosco, pelo teu cuidado com a nossa família. Confiamos em ti e permaneceremos fiéis a ti até o fim. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.